Bom dia, Rotina Real! Olha aqui, hein? 10 da manhã, 10h04. Hoje é sábado, dia 4 de outubro, e estamos aqui para fazer o nosso encontro mensal do Rotina Real Planner. Todo mês a gente entregando um conteúdo de muito valor para a nossa comunidade. Esse encontro que acontece ao vivo e também fica gravado para todas as mulheres que têm o Planner de 2025. A boa notícia é que em pleno mês de outubro, o Planner de 2026 já está saindo do forninho, né, Jaque? Sim, sim, bom dia a todo mundo. A gente já está com várias coisinhas, várias novidades. Várias novidades. 2026 já está todo planejado para a gente e, nossa, com uma forma de compartilhar o conhecimento muito diferente do que a gente experimentou esse ano. Foi muito bom. Mas o ano que vem a gente vai fazer de um jeito diferente. Você quer fazer algum spoiler? Quer começar dando o primeiro spoiler que você tem na cabeça? Aí eu dou. Olha, o primeiro spoiler que eu tenho se resume a uma frase que é somente o essencial. Para 2026, a gente vai levar só aquilo que precisa, nada além disso. E, bom, isso já muda tudo, né? Porque a vida vai ficar mais leve, vai ficar mais prática, vai ficar com energia e foco só naquilo que realmente precisa. Então, quem tiver com a gente em 2026 terá muitos benefícios nesse sentido, de levar para a vida, né? Não só para o planner, não só para a organização, só o essencial. E estaremos juntas, né? Várias formas da gente estar juntas também, né? Não só com o planner físico, mas com outras possibilidades. Acho que de spoiler tá bom, né? O lançamento vai acontecer dentro desse mês de outubro ainda, num formato muito lindo que a gente conseguiu pensar junto com a ajuda de vocês, que são a nossa comunidade, que responderam o formulário. Muito obrigada, meus amores, por dizerem o que vocês gostariam que continuasse, aquilo que vocês queriam que mudasse, e assim a gente construiu o Planner de 2026, que tá lindo, tá um tchuco, tá compacto, tá assim, ó, maravilhoso. E hoje, neste dia, nesse sabadão de primavera, a gente vai trazer um tema muito especial, solicitado inclusive pela Maiara aqui da nossa comunidade. Ela entrou aqui na apresentação, eu falei: olha, esse tema foi feito para você, viu, minha querida? E ela trouxe até uma reflexão. Quer compartilhar? Mas pode ser só áudio, se você quiser, não quiser abrir a câmera. O que você disse que reverberou por aí. Sim, naquele nosso encontro 2 meses atrás, né, a gente só comentou ali sobre atraso e o que ficou em mim, ficou gravado, né, foi o que foi falado, que esses atrasos, ou a gente subestima a atividade ou a gente superestima a nossa capacidade. E eu fiquei reflexiva sobre isso depois. Por que eu tô me atrasando? Normalmente são os dois ou um deles, realmente. Eu vi para mim depois. Que bom, querida. Às vezes você vê uma frase que é dita num contexto diferente, ela é como se fosse assim, caiu a ficha, né? Naquele momento algo aconteceu e às vezes um incômodo, alguma coisa que estava acontecendo na sua vida e você já conseguia perceber, você tomou para si. A primeira coisa mais importante na mudança de hábito e de comportamento é justamente essa autoobservação, um passo para trás, para você questionar: por que é que eu estou me atrasando? Por que é que isso está acontecendo numa frequência maior do que eu gostaria? Porque até a gente aqui no Esquenta estava falando um pouquinho que atrasos, gente, acontecem, mas eles são exceção da exceção. Se o atraso começa a se tornar regra, aí realmente é um alerta, é uma bandeira vermelha que precisa ser hasteada, porque, enfim, atraso está muito correlacionado com tempo, e tempo é recurso finito, que sabemos que um dia acabará o tempo para todos aqui na Terra, e além de tudo, é um recurso que ele não é possível de ser comercializado e comprado. Então, quando você atrasa, se for uma atividade só sua, tá?
finge que é uma atividade só sua, que não vai impactar mais ninguém. Muito difícil, porque somos seres sociais e estamos o tempo todo nos interrelacionando com outras pessoas, mas se for uma atividade só sua, tem um monte de perda no caminho. Desde a autoestima, que você fala, pô, mais uma vez eu atrasei, até questões de ordem prática, porque uma pessoa atrasada, ela geralmente está correndo atrás do rabo, né? Então, é uma questão bem complicada, assim. E quando está relacionado a outra pessoa, pior ainda. Porque quando você está fazendo alguém perder tempo, a visão pode ser, aliás, podem ser várias, né? Desde estou sendo desrespeitado, essa pessoa não se importa com o meu tempo, essa pessoa não valoriza o meu tempo, essa pessoa é desorganizada. Então, tem várias questões aí que vão sendo forjadas, socialmente dizendo, desde reputação até perdas financeiras, etc., por causa de um mau planejamento do tempo. Porque o atraso nada mais é do que isso, né? Ou você está subestimando a atividade, você fala, isso aqui é rapidinho, e na verdade leva mais tempo, ou você está superestimando a sua capacidade de, eu consigo dar conta disso, e geralmente são as duas coisas que estão acontecendo simultaneamente. E muitas vezes é na hora de planejar, que isso também acontece, né? Ou a falta do planejamento, ou na hora que você planeja, você não destrinchou de fato as tarefas que você coloca no seu planejamento, né? Que isso acontece muito, né? E que é o subestimar, né? Subestimar o tempo. Exatamente. Então, essa questão do atraso, ela pode ser uma questão que já tem base na infância. Então, se você teve pais atrasados, né, pai, mãe atrasado, tios atrasados, professores atrasados, é como se você fosse criando no seu cérebro, no momento da formação, que tá ok atrasar. A gente sabe que vivemos uma cultura, brasileiro é um povo muito atrasado, não é pontual. Inclusive, quando marca-se eventos aqui, é muito comum as pessoas darem 2 horários ao invés de um. Por exemplo, vem aqui na minha casa, já que 7, 7h30. É 7? É 7h30. E aí a pessoa chega às 7h45, né? Tem o intervalo do horário e tem o horário que a pessoa chega, que sempre bota aí uma gordura de 15 minutos, que 15 minutos está dentro do horário. É aquela famosa frase, né? Você coloca um horário antes para você se atrasar com calma, mas você chega assim, depois do horário. Exatamente. Tem uma frase, inclusive, que eu escutei de uma mentora minha, que ela diz assim, se você tiver adiantada, você está no horário. Se você estiver no horário, você está atrasada. Se você estiver atrasada, tchau. Sim, não tem nem condição de você querer começar algum relacionamento, alguma conversa, propor alguma coisa se você estiver atrasada. Porque as pessoas já não estão te levando mais a sério, né? Vou falar assim que, olha, aí quer falar sobre gestão de tempo, organização, qualquer coisa, pode ser dentro de um projeto na sua empresa, pode ser na escola do seu filho. O tempo todo nós estamos sendo observadas socialmente, né? Então, pensar assim que as pessoas, mesmo que elas não queiram, não é num lugar de um julgamento de carrasco, assim, mas o tempo todo você tem uma ação, uma atitude que é lida, decodificada para o cérebro das pessoas, e as pessoas falam, bom, essa pessoa que todo dia traz o filho nesse horário, ela está considerando que o horário da entrada é esse, não o que a gente combinou, né? Ou uma pessoa que, por exemplo, tem reunião de time, por exemplo, 9 da manhã. Se essa pessoa está chegando 9, 10 da manhã, ela já considerou que esse horário é o horário de início da reunião. E aí tem todos esses pontos e contrapontos que a gente falou, que vai limando a sua imagem social. Eu acho que o primeiro impacto muito grave, assim, do atraso é justamente a sua reputação. É a primeira coisa que cai, assim. E ninguém quer ser mal avaliado na vida, né? Inclusive, dizem que a busca do ser humano está muito relacionada à autoaceitação, à admiração. Todo mundo quer ser admirado. Isso aqui é um princípio de humanidade, não sou eu, não é um valor para mim. Todos os seres humanos querem ser aceitos. E quando você já começa dando um passo errado, já a reputação, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem, já cai. Quando cai a reputação, o que cai como consequência? A autoimagem.
E a gente falou uns encontros atrás da importância de você ter, primeiro, né, uma autoimagem que seja fidedigna com a realidade. Então, não dá para a pessoa ter uma autoimagem que está descolada do que é real, mas se a sua autoimagem colada na realidade te identifica como uma pessoa atrasada, como é que você consegue ter autoestima para se colocar num projeto, para se colocar na vida, para chegar num lugar? Porque a pessoa, quando chega atrasada, ela já chega envergonhada. Ou pior, se ela não chega envergonhada, nossa, aí assim, ela já perdeu qualquer tipo de filtro social de credibilidade. Ela fala, bom, eu sou atrasada mesmo, é assim mesmo, e, bom, eu acho que em algum lugar deve ficar algum resquício de vergonha, assim, espero, sabe? Então, às vezes, a pessoa se preparou para uma reunião, fez uma coisa legal e tal, só que o fato dela estar atrasada faz essa autoestima diminuir rapidamente, né? E às vezes você teria uma oportunidade de se colocar, se você tivesse feito tudo com tranquilidade, se arrumado, se organizado, tomado um café da manhã apropriado, para fazer uma digestão apropriada antes da apresentação. Cara, imagina que maravilha seria, né? Então, assim, são duas vidas, a vida da atrasada e a vida da pessoa que consegue se planejar com o tempo. Ana, você falou a questão da gente passar isso, né, para os nossos filhos, né? E hoje de manhã foi uma coisa que justamente aconteceu. Sábado, né, a gente fica até um pouquinho mais na cama, a gente acorda, mas sim, fica enrolando um pouquinho na cama. E aí meu filho, ele deitado lá comigo, falou, não, que eu falei, não, 10 horas eu tenho aula, né, eu vou levantar, vou cuidar das coisas, né, me alimentar, vou cuidar com calma. Ele falou, não, mamãe, você pode se arrumar 9h40. Eu falei, se eu me arrumar 9h40, eu não consigo. Mas você demora tanto assim para se arrumar? E aí eu falei para ele, não é se arrumar. Tem toda uma etapa, eu tenho que levantar, tenho que me cuidar, né? Cuidar do meu corpo primeiro, cuidar da minha alimentação, estar bem comigo mesma, né? Com a minha roupa, né? Com a minha aparência. Então, acho que são valores de vida que a gente passa também para as crianças, né? E isso impacta de fato, né? Porque não é o caos, né? O se arrumar ali correndo. Que eu até falei para ele, eu falei, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo tudo correndo. Eu não vou comer com calma, eu não vou me arrumar com calma, eu vou chegar na aula já com aquela energia de caos. E o que eu quero para minha vida? Eu quero leveza. Então, se eu quero leveza, o que eu preciso? Aí você vai recapitulando de trás para frente, né? O meu objetivo é chegar na aula bem e começar a aula com leveza. Então, para isso, eu preciso ter isso. Então, chegar ali no começo. Então, eu preciso começar, então, levantando mais cedo. E aí, depois, você já programa o restante das coisas. Fazendo de trás para frente, uma coisa que funciona muito para mim, né, trazer esses conceitos de trás para frente, é que você consegue criar processos para você entender a sua forma de caminhar para não chegar atrasada, para não fazer as coisas, né, no caos, enfim. Às vezes acontece de você não planejar bem aquele tempo, mas pelo menos você tendo essa consciência, né, de trazer o de trás para frente, você começa a exercitar esse músculo aí do não chegar tarde, né, de você sempre estar bem no processo de se organizar até o seu compromisso. Nossa, perfeito, assim, não tenho nada a adicionar e dizer que quando as crianças estão perto da gente, e crianças e times, né, quando você exerce algum papel de liderança dentro de um contexto, seja no trabalho, seja no seu convívio social, num grupo de amigos, na sua família, uma das características de uma liderança saudável é a pessoa conseguir conduzir as atividades com tranquilidade. Então, para um bom líder, parece que está sempre tudo sob controle. E essa segurança passa a segurança para as demais pessoas que estão convivendo. É muito bom você estar perto de alguém que você sabe que, nossa, está tudo sob controle. Com essa pessoa, eu posso contar. Não vai ter atraso, não vai ter trabalho meia boca, não vai ter coisa de última hora, eu não vou ficar com aquela sensação de afobamento, de agonia, porque a pessoa atrasada, ela
acaba reverberando para as outras pessoas essa sensação de caos. E o caos, no nosso cérebro reptiliano, ele traz uma mensagem de, fudeu, é luta ou fuga. Ou eu vou aqui ter que lutar com o leão, ou eu tenho que correr. E isso gera, claro, a gente sabe, estresse crônico. E o estresse, uma das causas do estresse, com certeza está relacionado a uma agenda muito sobrecarregada ou a uma má gestão dessa agenda, que pode ser também. Então, é importante conseguir fazer essa avaliação do tipo, será que eu estou me comprometendo com coisas demais e por isso eu estou me atrasando? Ou será que com as coisas que eu teoricamente teria que dar conta, não estou conseguindo dar conta porque não estou conseguindo me planejar, como você disse mesmo, né, Jaque? Então, realmente, assim, a gente precisa sempre dar esse passo para trás para conseguir entender o que está acontecendo, porque no meio de um processo atropelado, você está perdendo coisa. Então, a pessoa que está sempre muito atrasada, claro que você vai ter que falar alguns nãos no caminho, a gente já sabe, já falamos muito da importância do dizer não e tal, mas a pessoa que está muito atrasada, ela não diz não eletivamente. Ela diz não porque ela não consegue mais adicionar uma coisa. Então, para quem tem criança, por exemplo, cara, assim, um planejamento de um adulto que vai fazer uma atividade sozinho é uma. Se você vai fazer uma coisa com uma criança, é outra. Se você vai fazer uma coisa com duas crianças, é outra. Se você vai fazer uma coisa com uma criança com alguma necessidade especial, é outra. Então, a gente tem que conseguir avaliar também, dentro do contexto, não só o seu tempo de fazer as coisas, mas o tempo do outro também. É gentil você, quando for planejar alguma atividade em grupo, pensar, tá bom, eu faço isso se você conseguir se arrumar em 10 minutos, né? Mas será que as pessoas que estão comigo são também? Ou você é a pessoa que é super rápida, que também acontece isso bastante, e fica pilhando todo mundo, vamos galera, bora galera, e fica todo mundo de cabelo em pé pensando, meu Deus do céu, que loucura sair com essa pessoa. É muito desagradável, né? É muito desagradável. E quando você tem um bom planejamento, um tempinho de gordura e tal, você não está perdendo tempo por planejar com um pouco mais de folga, né? O seu tempo. Mas você está saindo assim para ir para uma reunião importante, aí minha filha, por exemplo, fala, mamãe, olha o desenho que eu fiz. Cara, para ela, aquele desenho, naquele momento, é o universo dela. Se eu tô atrasada, eu falo, filha, não dá agora. E muitas vezes eu faço isso, não por atraso, mas porque, enfim, ela quer que eu veja o negócio 1 minuto antes de eu ter que sair. Esse é um não eletivo, consciente, né, não dá. Mas se eu tô bem planejada, a mamãe vem ver, nossa, filha, olha esse desenho, o que você pensou quando você fez? Você consegue travar um diálogo, dar uma atenção, ter mais presença, né? Porque a pessoa que tá atrasada, a sensação é que a alma tá num lugar, o corpo tá no outro, né? A alma tá lá na frente, já na reunião, a cabeça tá milhão, não sei o quê, e você tá aqui com o seu corpo. A sensação de estar atrasada num contexto de trânsito, por exemplo, é de morrer do coração, né? Porque você não tem o que fazer. Então, ter essa folga um pouco maior, assim, sobre as atividades, quanto tempo antes você tem que sair, quanto tempo realmente você leva para se arrumar. Então, você sabe, realmente, assim, se você tiver que tomar banho, lavar cabelo, secar cabelo, fazer uma maquiagem leve, colocar uma roupa legal, escolher essa roupa, né? Não sei se já vai ter escolhido. Será que é 20 minutos mesmo? Ou será que se você fizer todas essas etapas num ritmo, assim, gente, não é para pensar que está fazendo isso, né? Assim, num ritmo ok, né? Um ritmo satisfatório. Quanto tempo isso leva de verdade? Uma das coisas, e a gente já falou num dos encontros, é cronometrar. Não assim ficar alucinada no cronômetro, mas assim, putz, eu vou começar a me arrumar às 8, num ritmo legal, que horas que eu termino? É 8h30? É 8h40? É 9? Isso já ajuda demais, porque você vai ter uma noção da realidade. Quanto tempo eu demoro para tal coisa? Mesma coisa para cozinhar, mesma coisa para se deslocar, em horários diferentes, porque às vezes você faz um caminho todo dia, num determinado horário, 10 minutos. Quando você puxa esse compromisso para as 8h30 da manhã, 10 minutos em São Paulo pode tranquilamente virar meia hora, 1 hora, né? E uma coisa que eu falo muito com uma cliente maravilhosa minha, a Danila, que é da nossa comunidade também, é aceitar radicalmente a realidade, né? A aceitação radical da realidade. Cara, você mora em São Paulo. Ainda que você tenha 3 quilômetros, você poderia fazer em 10 minutos, às vezes você vai demorar 1 hora.
Não adianta subestimar essa realidade. Então é isso, vai ter que demorar 1 hora mesmo. E uma das coisas que me ajuda também nessa previsibilidade, porque São Paulo é exatamente isso que você falou, né? Sempre um pouco antes de sair, e aí, né, de novo, o programado, planejado, colocar o caminho, mesmo que eu não vá usar GPS, colocar o caminho, né, do local que eu estou até o local que eu preciso ir, por exemplo. E aí eu já calculo mais ou menos quanto tempo, né, se tá algum trânsito, né, se aconteceu, né, de repente, sei lá, algum acidente, né, que vá dificultar o meu caminho, né. Então, às vezes, tem até uma forma de você planejar previamente, né, no Google, que você coloca o horário, no Google não, no Maps, né, você coloca o horário que você vai sair e ele dá uma prévia calculada, né, então isso ajuda demais também, principalmente se tratando de cidades grandes aí que tem muito trânsito, né. O Waze faz isso também. E é muito bom que você consiga fazer esse planejamento prévio, e até a hora que a gente for falar sobre soluções e formas de conseguir fazer, eu trouxe uma dessas recomendações, que é, no dia anterior, cara, você não precisa mais do que 5 minutos, mas para olhar a sua agenda e conseguir ver se tudo que você precisa fazer tá bem combinado, tá bem planejado, porque se não tiver, você ainda tem tempo hábil de às vezes, realocar alguma coisa. Se for alguma coisa que dá para remanejar para outro dia, você consegue fazer isso com mais tranquilidade, que é muito melhor também. Às vezes, você está numa situação muito complicada de atraso, se você vê um dia antes, 2 dias antes, é remarcar. Porque aí a pessoa que está ali, ela tem a oportunidade de também reorganizar a agenda dela, e não às vezes perder meia hora, 1 hora, do tempo dela, porque vai fazer alguma atividade com você. Então, pensa o quão deselegante é atrasar, né? O quanto, como norma social, assim, é muito negativo atrasar, e pensar assim, putz, será que vale mais a pena, às vezes, atrasar no sentido de realocar esse horário de agenda para meia hora mais tarde? Aí você pergunta para a pessoa, tem problema a gente fazer isso meia hora mais tarde? Aí a pessoa tem opção de dizer sim, não, consigo, não consigo, muda para outro dia, não consigo, aí cabe a você remanejar isso também. Então, o tempo todo com prazo, é possível a gente negociar tempos e movimentos. Quando você está totalmente atrasada, não é possível nenhum tipo de negociação. Então, pensa também que não subestimar o tempo vai te trazer uma noção de senioridade, até uma postura de elegância, de comprometimento e etc e tal, com o outro. Isso, numa sociedade que está todo mundo atrasado, é extremamente valorizado, é extremamente bem avaliado. Então, se você faz isso com uma amiga que você tem um compromisso, com o seu chefe, com o seu time, com seus filhos, com seu marido, com o date. Você já estava falando com uma outra cliente minha, eu falei, cara, eles têm horários assim um pouco diferentes, são começo de relacionamento e tal, e aí ele ficava meio, porque a pessoa também, quando está incomodado com atrasado, quem está se relacionando, ela não diz muito claramente assim, poxa, você atrasou de novo. Ela vai ficando meio brava por dentro, meio irritada por dentro, mas dificilmente a pessoa vai e fala, né? E ele deixou dar uma escapadela, assim, falou, ê, senhora enrolada e tal. Eu falei, olha, nessa mensagem que ele te trouxe, te chamou de enrolada, tem muitas coisas. Você tem chegado atrasada? Ela falou, 1 hora, 1 hora e 15. Então, imagina que a pessoa está cansada de um dia de trabalho, o período da noite é curto, às vezes a pessoa não quer jantar tão tarde, então você tem que olhar para o outro com esse olhar cuidadoso, né? E com o tempo do outro também, assim. Então, poxa, a pessoa é uma pessoa que gosta por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo, eu gosto de jantar por volta das 7, fazer minha digestão entre 7 e 10 horas, cara, eu quero estar dormindo. Por mais que eu ame a pessoa, se ela chegar na minha casa às 9 horas da noite, a fração que ela vai ter minha é muito baixa. Para jantar 9 horas da noite, a chance da pessoa jantar sozinha é grande. Eu não marco compromisso essa hora, só que não tem como a pessoa marcar comigo às 7 e chegar às 9, sabe? Então, por mais que eu ame, eu posso amar essa pessoa, vai ser complicado para mim. Então,
é bom ficar atenta nesse sentido, porque às vezes você está perdendo relacionamentos, pessoas que você ama e tal, por uma atitude que está totalmente sob seu controle, se bem organizada, e que você está deixando passar simplesmente pelo fato de não ter se organizado previamente. E essa questão que você falou, Ana, da gente também falar com o outro, né, que está atrasado, né? Ter esse cuidado também, porque você precisa comunicar a sua necessidade de se sentir respeitada dentro daquele horário, né? Eu tenho uma amiga que ela é extremamente sensível e ela fala assim que para ela conseguir ter uma conversa com uma pessoa que chega depois do horário que foi combinado, ela costuma pensar também o que vai me cuidar neste tempo, já que eu já entendo que essa pessoa tem o costume de chegar atrasada, o que vai me cuidar neste tempo para que eu não fique tão brava com a pessoa e saiba comunicar de uma forma mais gentil, mais amorosa. Ela fala que ela sempre tem um livro ou alguma coisa que ela pode estar fazendo ali no momento, né? Então, ela viu que ela chegou no horário e ela viu que, de repente, começou ali a atrasar. Ela falou que ela abre o livro e isso ajuda, né, o sistema nervoso dela a se acalmar, a não, né, ficar pilhada ali nessa questão do atraso. E quando a pessoa chega, se necessário, né, quando necessário, ela consegue comunicar com mais gentileza do que se ela tivesse lá parada sem fazer nada, né, só esperando a pessoa chegar e pensando em milhares de coisas, né? Então, é importante também a gente entender que às vezes no outro a gente não tem o controle, né? A gente tem o controle sobre o que a gente faz, o que a gente pensa, mas a gente também não tem o controle sobre o outro. Então, como cuidar disso em nós? Para que a gente também tenha relacionamentos mais harmoniosos, né? Então, isso que ela falou também eu achei muito fantástico. Muda Maravilhoso. E tem duas coisas, né? Tem a pessoa que é super pontual, que é o caso da sua amiga, e que acaba se desgastando com atraso, porque, infelizmente, a maior parte das pessoas é atrasada. Eu sei porque eu trabalho com horário marcado, é muito raro, e quem passa em atendimento comigo sabe que, assim, é a exceção da exceção da exceção, geralmente, se isso acontece, eu posso contar nos dedos das mãos, talvez de uma mão, às vezes que eu atrasei esse ano, em atendimento, horário de começo. Horário de final, se a pessoa tem tempo, se eu tô com tempo, às vezes a gente vai mesmo, assim, eu não tenho pressa de terminar, se às vezes está no meio de um processo, de uma fala, a pessoa está com tempo, eu estou com tempo, vamos aí. Agora, o horário de início é um negócio que eu levo muito, assim, às vezes eu atraso 1 minuto ou 2, que é o máximo do atraso que eu acho tolerável, porque às vezes você vai conectar a internet, dá problema, não sei o quê, eu já chego falando, obrigada por me esperar. Porque, assim, eu preciso dizer para a pessoa que você estava aqui e eu não estava. Então, assim, para mim, 1 minuto, 2 já é atraso, sim, sim. Já chego agradecendo pelo atraso, mas ainda assim, olha, se eu atrasei, nossa, menos de 5 vezes com certeza, e também menos de 5 minutos esse ano. Então, assim, para os meus atendimentos aqui, é uma coisa que eu levo muito a sério. Então, é a pessoa que é pontual com a outra pessoa atrasada. E a pessoa atrasada também, que todas essas questões que a gente já falou, ela acaba, às vezes, perdendo tempo, porque tem muitos profissionais, vamos supor, se você tem uma psicóloga, alguma coisa assim também que atende por agenda. Se a pessoa chega 15 minutos atrasada, cara, você perdeu 15 minutos do seu encontro. Então, às vezes, você tem um tempo que você poderia aproveitar muito melhor aquela oportunidade, e você está perdendo um tempo precioso. Então, é bom a gente ver que, às vezes, você pode estar no lugar do atrasado, às vezes você pode estar no lugar da pessoa pontual, e entender que, putz, quando eu sou pontual e o outro atrasa, nossa, quão chato é. E, às vezes, viver isso na própria pele é a oportunidade que você tem de mudar um comportamento, né? Porque o treinamento, ele acontece de maneira consciente e inconsciente. Então, se você vai se treinando, uma hora você se torna uma pessoa pontual. Eu, até meus 30 anos, eu era extremamente atrasada. Extremamente atrasada. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, e lá eles são muito pontuais, que eu vi que o negócio era sério, sabe? Porque, assim, se você chegar 5 minutos atrasada, mesmo que você tenha um horário marcado, eles não te atendem. Eles não te... Ai, moço, mas o metrô... Dane-se. Dane-se, o seu horário era esse. Tem alguns lugares aqui no Brasil também que são assim, poupa-tempo, por exemplo.
Passou do seu horário, você tem que chegar lá com um tempo de antecedência. Voo, aeroporto, não tem ideia. Bichão, você não chegou na hora, ema, cada um com seus problemas. A pessoa não quer nem escutar, e você paga, né? SUS também, é isso. Né? Eles já marcam o horário da consulta, e aí eles colocam chegar até tal hora, que é, às vezes, 1 hora ou meia hora antes do atendimento real, né? Justamente por conta disso. Passou desse horáriozinho aqui, esquece. Não atendem. Então é ficar ligado também, porque tem coisa que não tem conversa, né? E uma coisa assim, Ana, que uma frase que eu acho muito bonito que você fala, que é o honrar o tempo. É uma frase assim que eu levo para a minha vida, desde que eu ouvi você falando, que é exatamente isso, ser honrada com o tempo, seu tempo e o tempo da outra pessoa, isso é realmente algo muito valioso, né, de se levar enquanto valor de vida, né? Esse honrar, ele traz esse significado de você se importar com o outro e se importar com você mesma. Isso né, levo bastante para meus dias também, né? Se sentir respeitada dentro do contexto, junto com de se sentir aceita, cara, é muito bom. Você vê que a pessoa se preocupou com aquilo, que a pessoa estava ali. E olha, eu vou dizer outra coisa, tá? Não é somente estar na hora certa. Por exemplo, agora tem muita gente que trabalha remoto, né? Ah, eu tô lá no horário certo, 9 horas eu tô na reunião. Mas você tá bem apresentada? Você tá com tranquilidade? Você tem capacidade de se expressar, de falar? Ou você tá tomando café da manhã, remela no olho, cabelo para cima, câmera desligada, entendeu? Tem um monte de coisa que deve ser avaliada. Não é só você estar no horário pontualmente, é você estar bem naquele horário, é você estar bem naquele tempo, é você estar na sua melhor versão possível naquele dia, no horário também. Então, é uma coisa que a gente não pode subestimar, é o pré-preparo do compromisso, que a gente falou isso já aqui, né? Então, hoje, por exemplo, eu já vou começar a trazer algumas soluções aqui, porque eu acho que enquanto a gente está dando exemplo, já trazer a solução prática é muito bom, né? Antes da gente começar, eu só queria fazer um contraponto. De uma frase também que você falou na purificação e que foi algo que para as meninas também foi algo muito importante. Na purificação, a Ana falou uma frase: ninguém está atrasada na própria estrada, uma coisa assim, né? Isso aí, na própria vida. Na própria vida. Algo também, é um ponto importante da gente levar, porque a gente fala, né, dessa questão do estar atrasado, do se programar, mas muitas vezes isso que a gente ouve, né, de nunca se atrasar, de ter que se programar, a gente pode também levar para um outro extremo em várias outras áreas da nossa vida. Né? Então, de repente, você está num grupo, né? Citar o exemplo da purificação. Eu estou no grupo da purificação e o pessoal está interagindo e eu tenho, né, determinadas coisas a serem feitas. Você também entender que muitas vezes você não olhar o que o outro está fazendo e levar simplesmente só para você, ter que fazer o que o outro está fazendo, como o outro está fazendo. Então, honrar esse seu ritmo interno, ele é diferente de você ter os seus compromissos e honrar os seus compromissos. A gente tem compromisso com a gente, porém a gente tem o nosso limite interno, que a gente também tem que respeitar. Então, essa frase da Ana de você não estar atrasado na própria vida, é você também entender o quanto você respeitar os seus limites. Né, a gente comentou, né, a Ana comentou dessa questão de você ligar para a pessoa um tempo antes e falar, olha, não vou conseguir neste tempo estar neste horário para honrar o teu tempo. Isso é você também entender o seu interno, né, o seu limite interno. Então, saber dosar essas duas situações, elas são muito importantes para a gente não ter uma autocobrança muito grande em cima, né, do nosso tempo e de quem nós somos naquele momento. Né? Então, eu acho extremamente importante também deixar claro isso, né, para que a gente não leve tudo a ferro e fogo, né?
Verdade. Esse encontro aqui, ele tem o objetivo de falar de compromissos e coisas mais assim, de horário, de agenda, de coisa que você tem um horário para cumprir, tem um horário para chegar e tudo mais. Agora, quando a gente traz esse aspecto maior, assim, fora, né, só da pontualidade do compromisso e traz para a vida mesmo, nossa, já que é muito bem lembrado isso que você trouxe, porque muita gente fica com essa sensação de que, putz, eu não estou sendo suficiente, a pessoa com 30 anos já está fazendo tal coisa e eu não fiz isso ainda, já formou não sei o que lá e tal, tal, tal. E cada trajetória é única, cada pessoa é única, cada história de vida é única, o que te trouxe até aqui, o seu contexto familiar, pessoal, social, o que você deseja para o futuro. Cara, eu sou a pessoa assim que eu tenho 3 compromissos por dia. Tem gente que vai falar, nossa, eu tenho 50, mas eu entendi que para eu cumprir a minha agenda com qualidade, com tempo, sem ficar agoniada, sem ficar esbaforida, não dá para ser mais do que 3 coisas importantes no dia. Então, a gente saber isso também, conhecer o seu lastro interno é muito importante, isso que você trouxe, Jaque. Porque senão o que acontece é a pessoa tem uma agenda de 20 atividades, quando tem ainda deslocamento de ir para um lugar para o outro, nossa, como que é? Como que você chega no final do dia? Ah, estou satisfeita, dei 20 checks, tá bom. E fisicamente, fisiologicamente, mentalmente, você tomou água enquanto você estava fazendo isso? Você fez xixi enquanto você estava fazendo isso? Você se alimentou adequadamente no horário certo enquanto você estava cumprindo uma agenda? Porque também não adianta você ficar super rígida, assim, rigorosa no horário e a sua vida virar uma eterna lista de compromissos a serem cumpridos. Então, entender a quantidade de coisas que você tem que fazer, se tem deslocamento, se não tem deslocamento, se você é capaz de absorver. Eu, por exemplo, um atendimento meu, uma consulta, tem 1h30 mais ou menos de tempo. Às vezes passa um pouquinho. Para eu me recuperar de 1h30 de atendimento, assim, eu não consigo encaixar uma na outra, terminar um encontro aqui 10h30 e começar outro 10h30, sabe? 10h25, 10h30. Eu preciso de um tempo para digerir, para entender, para acomodar, para fazer o relatório. Então, a minha agenda, ela é reduzida. Ah, eu sou autônoma. Se eu pensar quanto mais gente atender, mais dinheiro eu ganho, mais rica eu fico. Tá bom, verdade. Isso é verdadeiro. Mas a que custo, né? Então, eu não atendo mais do que 3 pessoas num dia, sendo uma de manhã, uma à tarde e uma mais no final do dia. Não, eu não vou fazer mais do que isso, porque eu, em respeito primeiro a quem está me contratando, porque se eu começar a colocar isso no mistério, eu paro de ter o olhar individualizado. Eu fisiologicamente fico sobrecarregada. Eu tenho a minha irmã a minha irmã do meio é psicóloga, né? E a agenda do psicólogo, a gente sabe que é uma agenda intensa, né? Assim, são, claro, sessões mais curtas também, processos mais prolongados e tal. Mas, cara, tem dia que ela atende 8 pessoas, 9 pessoas. Eu falo, meu, não sei como você consegue. Não porque eu não gosto de atender, eu amo atender. De tudo que eu faço no meu trabalho, o atendimento é o que eu mais amo fazer. Mas eu não teria capacidade de atender 6 pessoas, 5 pessoas num dia, fisiologicamente, meu cérebro, minha digestão fica impactada com isso, sabe? Então, é muito bom isso que você trouxe, já que é importante a gente conseguir entender qual é o nosso ritmo interno para conseguir fazer essa gestão mesmo. Sim, e acho que para tudo, né? Para conseguir se organizar para alimentação, se organizar, né, no seu tempo de autocuidado. Tem uma coisa que eu fazia antes, quando eu atendia, uns 5 anos atrás, que eu fazia rituaizinhos. Então, eu acendia uma vela, eu tirava uma carta, né, para entender como é que estava, né, aquele momento, naquele campo, antes do atendimento. Então, você criar essas pequenas soluções para trazer esse seu momento, né, criar a sua ambientação também interna, isso exige o planejamento. A alimentação que a gente falou muito na purificação, é honrar também
como você vai se sentir na hora que você está no seu compromisso, na hora que você, enfim, vai fazer tudo na sua vida, né? Seja fazer uma atividade física, você tem que ter um certo tipo de alimentação, e para isso, antes de se programar. Então, toda essa questão do se programar para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais gostosa, para ter uma vida melhor de ser vivida, tem que ter essa programação interna, externa e dependendo da atividade que você vai fazer. Muito bom. E estrategicamente pensando e objetivamente pensando, como que na prática é possível fazer isso? Então, eu já trouxe aqui, conforme a gente foi falando, ter a noção do tempo real, de quanto você leva para fazer a atividade, seja se preparar, e aí é bom você conseguir ver o processo completo. Então, me arrumar. Me arrumar não é só colocar, vestir a roupa. Se arrumar, tem todas as etapas, desde tomar banho, se vai lavar cabelo, se não vai lavar, se vai fazer maquiagem, se não vai. Não é só simplesmente colocar a roupa. Então, pensar esse tempo do processo completo. Se tem deslocamento, muita gente vai colocar na agenda, e claro, né, gente, assim, é uma coisa que eu venho cada vez mais fazendo, e é muito comum que a gente use isso para o campo profissional e não use para o campo pessoal, né? Então, agenda, você ter uma agenda com a qual você consegue ver de uma forma plana, assim mesmo, né? Os horários. Então, a agenda ajuda muito. Pode ser uma agenda física, pode ser uma agenda digital. A digital tem uma vantagem que ela está sempre no seu celular, o celular está sempre com a gente, mas tem gente que é do papel, né? Então, na hora de planejar, escrever, colocar os horários, ver se combina, se não combina. Então, ter a agenda única, uma agenda única, tanto para suas coisas pessoais quanto para as coisas profissionais, vai ajudar. Por exemplo, ontem eu tive encontro na casa de um amiguinho da Nina, os pais eu não conhecia, a gente foi jantar lá com eles, e eu sabia que eu tinha um encontro aqui hoje de manhã. Então, eu tinha no final do dia ontem uma atividade social, pessoal, para fazer, e uma atividade pessoal, profissional para fazer hoje de manhã. Eu sabia que ontem, por exemplo, eu não ia comer nada muito pesado. A gente jantou pizza depois da purificação. Então, foi uma das primeiras vezes que eu comi pizza. Eu sabia que eu não poderia comer todas as pizzas que eu gostaria, que eu não poderia comer, provavelmente a sobremesa poderia cair mal e eu ficar muito pilhada e dormir pior à noite, tomar café à noite, porque hoje eu queria estar com a minha cabeça limpa de manhã, né? Consumo de álcool, etc e tal. Então, sabendo que hoje às 10 horas eu precisaria estar pronta, eu já planejei o meu dia anterior. Se eu tivesse na minha agenda somente a atividade profissional, talvez eu não tivesse essa visão. Então, é importante que você tenha uma agenda única com todos os compromissos, pessoais, profissionais, porque no final das contas, você é uma pessoa só. Você é um contínuo de vários compromissos que vão acontecendo ao longo da semana. E tá tudo diretamente ligado. O que você come, o que você assiste, que hora você dorme, que hora você acorda. Hoje de manhã também, eu tenho caminhado 30 minutos todos os dias por volta das 7. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, mas eu fiz minha caminhada, porque eu sabia que era importante para mim o movimento de manhã para me dar clareza mental também aqui para o nosso encontro. Então, se você tem uma agenda só, é muito bom para você conseguir planejar e não se atrasar para as atividades. Porque se ontem, imagina, eu ficasse até tarde da noite acordada e tudo mais, hoje haveria um impacto. Então, ter uma agenda só é uma coisa muito boa. Sim, é o cuidar da sua eu do futuro, né? E para tudo, né? Teve outro dia que eu fiquei muito feliz que eu tava assim, várias atividades, e aí eu precisava fazer alguma coisa para jantar. E aí eu lembrei que eu guardei uma sopa que eu congelei. Falei, gente, como é gostoso cuidar da minha eu do futuro. Olha só, a Jaque do passado tá de parabéns. Então, assim, ter esses subterfúgios, né? Isso é muito bom. E aí a Ana falou dessa questão da gente ter uma agenda única para ter a organização definitiva. Mas muitas vezes, algo que funciona para mim, né? Porque a gente também tem que entender o que funciona para cada pessoa, né? Eu tenho, né, o meu planner, inclusive meu planner rotina real, bonitinho, maravilhoso deste ano. Sendo utilizado, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos usar, não é para ficar lá guardado, não. Pode usar.
mas eu sinto essa necessidade de organizar, antes de organizar o meu dia, né, antes de organizar a minha agenda, né, meu planejamento semanal, ter um outro caderno, que eu, né, trouxe aqui meu caderninho de bagunça, meu caderno de despejo. Então, pegar tudo que está na minha cabeça, que às vezes está assim, uma ordem totalmente aleatória, pior que Spotify. Então, eu despejo tudo que está na minha cabeça, porque tirando da sua cabeça, você consegue ter uma visualização melhor e a ansiedade também, ela diminui. Então, escrevo tudo. Ah, preciso comprar tal coisa. Ah, mas preciso... Então, você consegue organizar melhor, despejando tudo em algum papel, em algum caderno, que você consiga depois reorganizar e passar limpo no seu planejamento, né, diário, semanal, enfim. Isso tira um peso de você, porque além de sair da tua cabeça, né, para com tanto cabeção, você tendo as coisas escritas, você consegue ter uma dimensão melhor do que vem primeiro, do que vem depois, do que encaixa em cada bloquinho do seu tempo ali. Isso, pelo menos para mim, dá uma paz, que é como se existisse uma pessoa antes, uma Jaque antes, de despejar o tanto de coisas que eu preciso, que está na minha cabeça, e uma pessoa depois de ter tirado tudo isso, né? Então, é como se desabafasse tudo aqui, e aí começo menos louca a minha semana. E tem uma coisa que a gente às vezes não. Eu falo que são os restolhinhos, cacarecos no meio do caminho. Por exemplo, levar o edredom na lavanderia, ou pedir para a lavanderia buscar, ou passar na costureira, sabe umas coisinhas assim que elas ficam no nosso subconsciente, nebuloso, assim. Então, quando você consegue colocar até essas pequenas coisas na agenda, por exemplo, eu vou chamar a lavanderia para retirar o edredom aqui em casa, ou tem algum dia que eu vou ali perto da lavanderia, eu posso encaixar isso aqui junto? Quando você tem clareza sobre o que deve ser feito, e o que deve ser feito você insere nessa programação, aí você vai vendo a sua vida acontecer de um jeito que as coisas vão se resolvendo, e não simplesmente você tem uma lista gigante de coisas que parece que não tem fim, você não está conseguindo direcionar, e aí você vai conseguindo direcionar. Então, isso que você trouxe do despejo, a gente tinha falado, acho que num dos primeiros encontros também, que era da matriz de organização, né? E é muito bom mesmo que tem esse lugar de pré-ordem antes de virar, de fato, um compromisso na agenda, né? E até, acho que agora você vai passar algumas outras soluções, né? Mas, assim, colocando o que também ajuda a gente a ter essa organização. Teve uma vez que eu fiz um curso com não sei se vocês conhecem, a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, ela, assim, é maravilhosa, um ser humano incrível. E ela tem um curso, né, de organização. E eu lembro que eu fiz uma vez. E quando a gente precisa montar essa noção, né, de escrever, de organização do nosso tempo, a gente tem que primeiro ter uma dimensão do nosso tempo. O que é que a gente faz o dia todo, que muitas vezes leva muito tempo e não leva muito tempo, porque a gente às vezes não tem essa dimensão. Então, eu lembro que uma das primeiras atividades que ela passou nesse curso foi você pegar um papel, enfim, colocar todos os horários, de hora em hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? E você mapear o que é que você fez nesta 1 hora. Porque aí a gente começa a observar que muitas vezes a gente não conseguiu cumprir aquela tarefa, porque às vezes a gente entrou no celular para ver uma coisa e por fim estava rolando o feed infinitamente. E aí você vai lá e anota. Depois, no final do dia, quando você olha aquilo, você percebe quais são os seus sabotadores de tempo, né? Quais são o momento que você perde mais tempo. Isso te dá uma clareza maior para você conseguir entender melhor como gerenciar esse tempo. Então, falar, tá, então esse tempo é um tempo que geralmente eu entro na internet, então eu posso colocar aqui esse horário único para eu mexer na internet de forma assim mais, né, despojada, assim, tranquila, sem me preocupar com outras tarefas. Que aí eu não vou ficar pegando empicado o meu celular, e aí que é onde a gente também tem a maior parte da nossa fuga de tempo, nossa perda de tempo, né? Então, isso me ajudou muito.
E de vez em quando eu tenho que fazer isso, porque a gente às vezes retorna para alguns hábitos que não são tão bons, né? E aí, constantemente, né, de tempo em tempo, quando eu percebo que eu preciso mudar alguma coisa na minha rotina, eu faço esse mapeamento. E que, inclusive, Ana, eu acho que você tem, né, um material desse, né, que tem essa listinha com os horários, né? Em alguns materiais que você passa para o pessoal. Então, acho que até é legal fazer esse exercício, né? E tem uma coisa que você trouxe aqui, Jaque, que eu sempre penso, e é importante incluir na agenda, tá? Que é o tempo do descanso, o tempo de rolar feed, o tempo de falar, ligar para amiga e ficar conversando, o tempo de assistir sua série se você gosta, o tempo de ler. É importante isso também estar na agenda. E quando a gente fala sobre aceitação radical da realidade, que bom, né? Todo mundo gosta de passar um tempinho no Instagram, cara, coloca essa programação na sua agenda, seja realista de acordo com aquilo que você gosta de fazer, com o que te faz bem, que serve como válvula de escape. É importante para a gente não está falando sobre uma agenda engessada, dura, rígida, cheia de compromissos importantes, profissionais, pessoais, levar crianças, buscar edredons e etc e tal. Tem a gente, a nossa essência, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, sim, é uma agenda que contemple principalmente e também o seu bem-estar, a sua. Que a vida está acontecendo enquanto a gente está cumprindo compromisso. Então, é importante também essa visão do prazer, de repente você conseguir chegar pontualmente num encontro, para você ter a oportunidade de olhar para a pessoa, e aí, como você está? Tomar um café, tomar uma água, quebrar o gelo, não é também chegar 9 horas, vamos aqui, fazer isso aqui, tal, tal, tal. Não, isso é quando a gente está atrasado. Quando a gente está com tempo, você tem a oportunidade de desfrutar daquele momento, o estado de presença mental e emocional fica outro. Então, imagina que bom se os encontros tivessem tempo de acontecerem dentro dos seus ritmos. Nossa, a gente ia se relacionar diferente com as pessoas, com a vida, com nós mesmas, né? Então, é muito bom, assim, não dá para pensar que é só cartesianamente, pontualmente, rigidamente. Não, não é para ser assim, tá? A gente está falando aqui do atraso e da pontualidade de um lugar muito gentil também, amoroso, e que seja possível da gente viver bem enquanto a gente está cumprindo também as nossas coisas importantes. E não sei se tem mais alguma outra ferramenta que você iria trazer, Ana, mas uma coisa assim que também me ajuda a organizar de forma gentil é trazer esses blocos de tempo, né? Então, quando eu faço essa lista de horários, depois eu parto para uma outra listinha que me ajuda. Eu faço um quadradinho de 24 quadradinhos. E aí, naquele tempo, eu pego 8 horas, pinto lá 8 horas, voltado para o meu tempo de sono, que esse é um tempo que, para mim, é negociável, eu preciso desse meu tempo de sono. Depois disso, eu coloco as áreas da vida que eu preciso cuidar, que para mim são importantes, né? O meu tempo comigo, e o que tem nesse meu tempo comigo. Então, eu listo tudo que tem nesse meu tempo comigo. Então, quanto tempo para mim né, corresponde esse tempo? Então, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia. Quanto de tempo para as crianças? Quanto de tempo de relacionamento? Quanto tempo de trabalho? Quanto tempo, né? Enfim. Eu faço essa lista das minhas coisas que eu tenho, né, das minhas áreas da vida que são importantes cuidar durante o dia, e aí eu pinto nesses quadradinhos dos 24 quanto tempo que eu levo para cada coisa. Isso fica visualmente mais tangível da gente entender como, de fato, organizar melhor essa nossa agenda e honrar, de fato, o tempo de cada coisa, né? Quando você fez o Rotina Real comigo, a gente tinha essa ferramenta, lembra aquele Excel de pintar quadradinho? E tem uma coisa que é muito interessante que acontece. Então, por exemplo, a pessoa chega para mim com queixa de puta, meu relacionamento não tá legal, a gente tá desconectado, a gente tá brigando muito, tal, tal, tal. Aí eu peço, né? Então faz essa análise, vê quanto tempo você tá aí. Aí o quadradinho do tempo com o marido é um quadradinho vermelho, propositalmente, a cor da paixão. Aí tá lá, alimentação, sono, trabalho, nossa, trabalho, tipo assim, 10 horas de trabalho, não tem um pobre de um quadradinho vermelho nas 24 horas da pessoa.
um dia, outro dia, ou mais outro dia, e assim, passou a semana, não tem um POB de um quadradinho vermelho, gente. Então, assim, é também um reflexo da má gestão do tempo, aquilo que a gente não está fazendo intencionalmente. Aí eu vou e falo, olha, então você vai colocar aqui 30 minutos, que daí nem são 24 quadradinhos, são 48 quadradinhos, para a gente fazer períodos de 30 em 30 minutos, porque a gente sabe que às vezes em uma hora acontece coisa pra caceta, né? Então, quadradinhos de 30 em 30 minutos, você vai ter 30 minutos que você vai sentar a sua bunda na cadeira, esquecer o seu celular de lado e vai olhar aqui. E aí, amor, como foi seu dia hoje? Sem fazer outra coisa ao mesmo tempo, sem interrupção, sem assistir série, nada. É aqui, ó. Contato visual, vai escutar o seu marido vai te escutar. Não tem cola, não tem conexão que não passe por tempo de qualidade, gente. Então, assim, ter essa análise da agenda, ai, não quero ser atrasada, não é só sobre isso. É sobre aonde está indo o seu recurso tempo, que não está indo para aquela coisa mais importante da sua vida, o seu relacionamento, o tempo de qualidade com seus filhos. Esquece celular quando você estiver com as pessoas. A gente está aqui nesse encontro, quantas vezes eu peguei o celular? Um total de 0. A gente não está, né, olhando. Olha como é bom quando a gente está presente, trocando. Então, de novo, assim, não é só sobre o tempo de relógio, é sobre o que esse tempo de relógio se traduz na nossa vida, na nossa existência, no nosso tempo. Então, foi muito bem lembrado essa ferramenta, eu não tinha listado aqui, Jaque, de trazê-la. Obrigada por ter trazido, viu? Ela é uma ferramenta que, de fato, faz uma transformação muito incrível, né? A gente às vezes subestima o tempo, você colocar esses bloquinhos, né? E quando você coloca de fato, você, né, desprende um tempo, você vê o quanto é precioso, porque fica palpável, né? Você consegue de fato entender o que cabe em cada tempo, né? Do nosso tempo. Vou colocar como extra esse quadradinho, esses quadradinhos aí no nosso Planner 26, viu? Vou colocar de extra de presente para vocês. Uma coisa que eu coloquei aqui como ferramenta foi, dentro dessa agenda única de compromissos pessoais e profissionais, a gente trazer também agendas que estão correlacionadas. Então, agenda de filho, de marido, de time, tudo isso também a gente, de alguma maneira, conseguir colocar junto na nossa agenda, porque tem momentos mesmo que você tem essa correlação de agenda. E quando você pensar no compromisso, você não blocar somente o horário do compromisso, que às vezes acontece isso. Ah, vai começar 3 horas, e aí você coloca lá das 3 às 4. Só que você não pensou que você tem que se deslocar 1 hora. E aí tem um outro compromisso que termina 1 hora da tarde e o próximo começa às 3. Só que não na realidade você tem essa hora. Porque nessa hora você vai estar em deslocamento entre um e outro. Uma coisa que me ajudou muito para essa transição do muito, muito atrasada para totalmente pontual foi começar a colocar o horário do tempo do deslocamento dentro do tempo do compromisso. Deu para entender? Então, assim, se eu tenho que estar 3 horas numa consulta médica, por exemplo, que exige esse deslocamento, eu coloco já 1 hora do deslocamento já computado dentro do horário do compromisso. Porque quando eu olhar a minha agenda, eu não vou ter a falsa sensação de que tem uma brechinha ali. Então, eu sei que 2 horas eu já estou dentro desse compromisso da consulta médica. Putz, mas se você fizer assim, você está diminuindo ainda mais o seu tempo da agenda? Na verdade, não. Nessa hora, você está tendo uma visão realista do que é a sua agenda, né? Porque se você tem que se deslocar, não dá para você colocar nenhuma outra atividade. Outro dia também eu atendi uma mulher, ela falou, pô, eu tinha uma reunião importante de trabalho com uma fornecedora. A hora que a fornecedora abriu a câmera, ela estava no trânsito. Então, assim, a pessoa claramente não estava pronta para o compromisso, né? E é importante que quando você tem uma agenda importante, um compromisso importante, você esteja ali. Então, assim, começa a colocar o tempo do deslocamento. Ah, vou levar minha filha na escola ou buscar. A minha filha, por exemplo, ela tem que estar na escola 1 da tarde. Só que para ela estar 1, eu tenho que sair de casa pelo menos 15 para 1. Só que eu não quero 15 para 1. Vai que eu pego, outro dia eu peguei um trator aqui, daquelas escavadeiras, o carro andava 10 por hora. Então eu já coloco 20 minutos antes. Eu não posso colocar o meu próximo compromisso a 1 da tarde, se eu vou levá-la. O próximo compromisso tem que ter
no mínimo 1h30. Então, entende aqui que não era um compromisso dela estar à 1h da tarde, que demora 15 minutos. Para ter respiro, fazer xixi, tomar água, etc e tal, eu tenho que sair 1h40, meio-dia e 40, no mínimo, e o meu próximo compromisso é 1h30. Ah, mas, putz, daria para ser 10 para 1 e 1h10. Tá bom, mas como que fica o meu emocional nessa hora? Né? Então, a gente começar a considerar o compromisso, todo o compromisso, o deslocamento, e colocar este tempo na agenda. Eu acho que isso daqui foi uma das grandes sacadas que eu tive de conseguir me tornar uma pessoa mais pontual, eu que era atrasadérrima. Sim, eu acho que isso impacta na hora da gente fazer esse planejamento, né? Colocar isso na agenda, né? O que funciona para mim é justamente pegar os compromissos na hora que eu vou planejar, colocar eles, os horários, né, deles, porque são coisas que são marcadas, né? Já está determinado aquilo. Então, na hora que eu vou planejar, eu já coloco primeiramente todos os compromissos que eu tenho que tem hora, né? Então, coloco o que tem de manhã, de tarde, enfim, de noite. Em seguida, eu coloco os meus blocos de tempo. E aí, nesses blocos de tempo, eu já consigo ter né, funciona para mim, né, uma agenda mais efetiva para eu entender que naquele tempo são essas determinadas atividades voltadas para esses meus blocos de tempo, né? Então, algo que funciona muito para mim. E basicamente eu acho que é isso, assim, também cada pessoa vai ter a sua dinâmica, o seu sistema de ordem. É importante que você se autoconheça para saber o que funciona para você também. Claro que quanto mais autoconsciente, auto-observando você tiver, melhor vai ser. Quanto mais você tiver com uma mente pacificada, um corpo saudável, bem equilibrado, melhor você consegue fazer essa gestão. Então, se você já está estressada por outras questões, não está dormindo bem, não está se alimentando bem, está com outras questões, conseguir a ordem é muito mais desafiador. Então, o que eu gosto sempre de trazer não é a agenda como uma ferramenta única e separada do que você é. A agenda, ela é um reflexo da sua saúde também, do seu bem-estar, e quanto mais você tiver disposto e disponível para transformar a sua agenda numa extensão da sua saúde, melhor vai ser, não como uma ferramenta isolada. Um planejamento, um planner, etc., como ferramenta isoladamente, ela não tem muita utilidade. Ela tem utilidade quando ela serve para te organizar e você com essa organização sente mais paz e aí é um ciclo virtuoso que se retroalimenta. Então, eu acho que é super importante que a gente tenha essa visão única da nossa vida, da nossa agenda, das relações pessoais, porque só assim a gente vai cada vez mais caminhar dentro de uma vida que faça sentido para a gente, né? Então, essa vida com sentido, com os valores pessoais sendo bem cumpridos, ela também perpassa por uma agenda bem organizada, bem estruturada, sem atrasos, tudo é uma coisa só. É isso. Eu acredito que as ferramentas que eu tinha para passar foram passadas, né? Honrar o seu tempo interno e externo, ele tem que passar por um período de você sentar a bunda na cadeira e se dedicar um pouquinho, né? Porque quando você faz essa dedicação, um tempinho, né? Tira esse um tempinho da sua vida, da sua rotina, isso é totalmente imensurável os benefícios que a gente colhe, né? Porque a gente vai para a vida com a cabeça organizada, né? E isso não tem preço, isso é honrar, de fato, a nossa existência dentro do nosso dia, né? Dentro dos nossos compromissos, enfim, dentro da nossa vida como um todo, né? Eu quero perguntar para a Mayara se ela se sente contemplada com essa aula, com esse encontro, se era o que você estava imaginando e precisando, se você sai com algum insight importante daqui, Mai? Sim, gente. Tudo aqui é bem dicas valiosas, né? Aquelas coisas simples que a gente consegue ajustar e que vai trazer resultado. É bem interessante. Só a questão de ter, como um todo, né? Esse eu realmente nunca fiz. Separar em quadradinhos e ver o quanto que a gente está gastando com cada área da vida. Vai ser bem interessante. Até me lembro um pouco daquela, acho que é a Roda da Vida, do Planner, né? Isso foi bem interessante que eu fiz no começo do ano também, que aí eu consegui perceber. Tem áreas aqui que realmente não tá legal, precisaria
ele gastar um pouco mais de tempo nisso. Então, bem interessante. A questão aqui de levar em consideração também não só a atividade, ali o evento, como antes e o depois. Muitas vezes a gente acaba não pensando nisso. Às vezes eu não considero. Na verdade, às vezes eu até vejo do antes, né, quando tem deslocamento, até coloco na agenda esse tempinho, mas o depois, considerar que pode ter passar um pouquinho do tempo, já não tem esse tempo de folga, às vezes, entre uma atividade e outra. Então, são várias dicas aí. Que bom, querida. Agora você vai colocando em prática, vai compartilhando conosco, porque melhor do que saber a teoria é experimentar a teoria na prática. Então, conforme você for praticando e for colhendo os bons frutos disso, for tendo dúvida também, fica à vontade para compartilhar tanto na comunidade quanto com a gente, porque a ideia é que essa transformação ela aconteça sem pressa, sem pausa, mas que aos pouquinhos, a cada passo que você der, você experimente de fato que às vezes um pequeno ajuste, nossa, pode trazer tanta tranquilidade, tanta paz de espírito, e no final do dia eu acho que é isso que a gente deseja, né? E vivendo uma vida boa, saudável, cada vez mais tranquila, com tempo com quem a gente ama. É muito bom ter você aqui, e eu amei esse tema para compartilhar, porque é um tema que eu gosto muito de ordem prática, né? Que assim, coisas que a gente passa na vida, todo mundo está passando aí, e que bom seria se tivéssemos que lidar menos com os nossos atrasos e com os atrasos dos outros, né? É isso, eu também fico muito feliz da gente conseguir compartilhar isso e ter essa dimensão de que, às vezes, poucas coisas são possíveis serem feitas para que a gente possa ser mais feliz. Que bom, então temos nosso encontro aqui, depois quero escutar lá na comunidade o que você achou, qual é o grande insight que você traz aqui, não precisa ser muita coisa não, uma coisa já é com certeza muito valiosa, e no próximo mês a gente se encontra para o penúltimo encontro de 2025, gente. Então, primeiro final de semana, primeiro sábado de novembro, estaremos aqui, se Deus quiser, aceitando, claro, sugestões do que for relevante para vocês, porque a gente quer trazer coisas que sejam importantes para você aí, que é a nossa cliente maravilhosa do Rotina Real Planner. E acompanhem, viu? Que 2026 já está batendo a porta, já será lançado num pequeno. A gente vai fazer um lote primeiro de pré-lançamento, então quem quiser também aproveitar aí já para pensar como vai ser 26, com certeza será muito beneficiado, tá bom, meus amores? É isso, e a gente também tem esses spoilers aí que também vão começar a sair dessa nossa nova forma essencial de se planejar. Então é isso, bom fim de semana, um beijo enorme para vocês, e a gente se vê mês que vem ou pelas redes sociais, dentro desse mês de outubro. Feliz outubro, meus amores, um beijo. Beijão. Beijo, querido.